E aí pessoal, como é que vocês vão? Eu sou o Marcelo Fontana, sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial e nos últimos anos dedico a minha vida a trabalhar com implantes dentários, trauma facial e algumas outras áreas da cirurgia bucomaxilo. E hoje eu quero tirar uma dúvida geralmente que os pacientes têm em relação ao tipo da prótese protocolo. Que material que é feito, tem algum que é melhor, algum que é pior, como que funciona para eu escolher? E a gente vai falar de dois materiais específicos, um deles é a porcelana e outro o protocolo de resina. Primeiramente, eu gostaria de começar falando que não existe essa questão do um ser o melhor ou o pior, depende muito de cada paciente e como que ele vai usar, o que ele tem no outro arco, se é dente, se vai ser uma prótese também. Isso são alguns fatores que vão fazer a diferença para a usabilidade desse paciente. Por que é importante saber se ele vai ter dentes embaixo ou vai ser outro tipo de prótese? Muitas vezes fazer duas próteses de porcelana completamente, então todos os dentes de porcelana, pode ficar um pouco desconfortável até no próprio barulho, dá a sensação de que parece que tem dois pratos batendo, fica uma sensação meio estranha para o paciente. Aí a gente pode usar uma das próteses fazer de cerâmica e a outra fazer o protocolo resinoso. Mas basicamente, comparando em relação um e outro, o que muda? Os dentes do protocolo resinoso, eles são dentes que já vêm pré-fabricados, então eles vêm prontos em relação à cor, tamanho, isso aí existe uma variedade infinita de dentes. Mas ele é um dente que já vem pronto, ele já vem num tamanho específico, num tipo específico e a qualidade entre um e outro vai variar. Existem dentes mais baratos e dentes mais caros, que isso vai fazer com que eles tenham naturalidades e resistências diferentes. Isso é um fator muito importante em relação a esse tipo de prótese, porque a prótese de resina comparada de porcelana ela tem um desgaste maior pela própria elasticidade, módulo de elasticidade do material. Então, quando o paciente range os dentes, morde coisas mais duras, ao longo do tempo isso ele pode ter um desgaste maior, né? E a porcelana dificilmente vai ter desgaste no mesmo nível que a resina tem. O que acontece com mais frequência com a porcelana são de lascar os dentes do protocolo, porque como ele é um material muito duro, ele é um material mais pesado, quando o paciente bate ou às vezes está comendo alguma coisa e dá aquela batida nos dentes com uma parte de cima com a parte de baixo, ou morde alguma coisa, um osso ou uma semente muito dura, acontece de lascar, porque ele é um material mais friável, apesar de ser muito mais duro e resistente a esses impactos menores, ele pode lascar. Geralmente, quando é muito pequeno, a gente consegue fazer alguns consertos com resina, mas quando são fraturas maiores, às vezes é difícil de conseguir mandar para o laboratório e eles ajustarem somente aquele dente. Muitas vezes o trabalho em cerâmica ele pode ser fresado inteiro, então toda a peça é fresada num bloco só, né? Ele não é feito dente por dente. Em alguns casos é feito de forma de adicionando material, então às vezes a gente consegue consertar alguns trabalhos assim, mas ele é um pouco mais difícil de ser feito conserto, que o de resina é mais fácil de fazer. A gente pode trocar um dente específico, pode trocar um dente que quebrou, pode fazer alguns reparos, porque a resina nos permite isso. Em relação à cirurgia de colocação desses implantes, não muda muito entre um e o outro. Existem basicamente duas formas de fazer. Uma forma mais tradicional, que é fazendo a parte de enxerto, instalando geralmente 6 implantes na parte superior e 4 na inferior, né, esperando aquele tempo de cicatrização de 6 meses pelo menos. E uma forma um pouco mais atual, que tem se tornado um pouco mais usual hoje em dia, que é com carga imediata e do formato A1-FOR, que vão ser sempre com 4 implantes. O que muda entre uma e outra? Em relação à forma de fazer a prótese, nada. Ela muda em relação à posição desses implantes. Não quer dizer que uma vai ter mais firmeza que a outra, é só no formato de fazer. No meu caso, eu utilizo muito a Onfor para trabalhar com a carga imediata, que é a instalação dos dentes logo após a cirurgia, alguns dias depois da cirurgia. No de resina, a gente consegue fazer a prótese definitiva imediatamente após. No de porcelana, eu costumo fazer uma provisória logo após e esperar um tempo de cicatrização para só depois colocar os dentes definitivos de porcelana. Por quê? Primeiro, que aconteça qualquer problema com a prótese, o paciente desincha, tem alguma coisa, é mais difícil de refazer esse trabalho, que ele é um trabalho mais caro. Então a gente espera essa gengiva cicatrizar, os implantes cicatrizarem, para só depois colocar os dentes definitivos em porcelana. No caso do de resina, a gente consegue já colocar o definitivo imediatamente, porque a resina é mais fácil de se precisar preencher algum ponto que está passando ar, que está mais desconfortável.
né? Então, ele é um material um pouco mais simples de trabalhar do que a porcelana. O trabalho de porcelana dificilmente a gente consegue fazer ajustes depois. Claro, sempre dá para preencher alguma coisa, né? Precisa adicionar algum material, isso é tranquilo de fazer. Mas quando precisa muitas mudanças é um pouco mais complicado e caso precisa ser refeito, aí o custo também vai variar muito porque o trabalho é muito mais caro. Em relação a preços de uma e outra, o protocolo resinoso gira em torno de média de 12 a 18 mil, dependendo de como vai ser feito, se é com enxerto ou não. E o trabalho em cerâmica ele vai ter um valor um pouco mais alto pelo próprio material e porque a gente precisa fazer uma prótese provisória. Então, cerâmica vai girar em torno de 20, 25, 30, 35, dependendo do tipo de laboratório que usa e o quanto o profissional cobra, que isso também é uma coisa que é muito variável, mas é uma média de valores. Tem lugares que vão cobrar até 50 mil, dependendo de como é feito o trabalho. Basicamente, as diferenças são essas em relação à durabilidade dos implantes. Se forem bem feitos e não tiverem nenhum problema na sua cicatrização, a tendência é que eles durem para sempre. As próteses variam muito, então tem pacientes que vão fazer uma prótese de resina e vão ter um cuidado tão grande que vai durar para o resto da vida, mas tem alguns que com 10, 8 anos, 5 anos, eles vão precisar estar sendo trocadas. A de porcelana é mais difícil trocar, né? O desgaste é muito menor, ela não perde brilho tão fácil como a de resina, não tem tantos manchamentos, então provavelmente vai durar para a vida inteira tendo um bom cuidado. Certo, pessoal? Se inscreva aqui no canal, qualquer dúvida deixe nos comentários, que assim que eu for vendo eu vou respondendo vocês. Muito obrigado e até a próxima.